Arrume suas malas. Vou te levar para o lugar que você tanto merece. Essas palavras ainda ecoam na minha mente. Foram as últimas que meu filho Jonas me disse antes de me abandonar na porta daquele asilo. Mas o que ele não sabia é que cada lágrima que escorreu pelo meu rosto naquele momento não era de tristeza ou desespero. Era de pura determinação. Meu nome é Iracema Pacheco. Tenho 67 anos. E durante toda a minha vida, lutei para construir um império. Comecei vendendo roupas de porta em porta no Rio de Janeiro, dormindo apenas 4 horas por noite, para garantir que meu filho tivesse o melhor. Quando meu marido faleceu, há quase 3 décadas, muitos acharam que eu desmoronaria. Mas fiz o contrário. Transformei a pequena loja que tínhamos em uma rede de boutiques de luxo, que se espalhou por todo o Brasil. O dinheiro, que nunca foi meu objetivo principal, veio como consequência do trabalho árduo. Ou melhor, continuarei morando, em uma mansão no Leblon, com vista para o mar. Um lugar que comprei com o suor do meu trabalho, escritura em meu nome, conquista de uma vida inteira. Meu filho cresceu naquela casa, brincou naquele jardim, teve todas as oportunidades que eu nunca tive. E ainda assim, num dia nublado de abril, ele chegou com uma mala vazia nas mãos e aquele olhar que eu jamais esquecerei. Percebo agora que os sinais estavam lá, espalhados como migalhas durante os últimos anos. Jonas sempre foi um menino bom, carinhoso, atencioso. Lembro-me dele adolescente, me trazendo café na cama nos domingos, me abraçando forte quando fechamos a primeira filial da nossa loja em Ipanema. "A senhora é minha heroína, mãe", ele dizia. E eu acreditava, porque mães sempre querem acreditar no melhor dos filhos. Mas tudo começou a mudar quando ele conheceu Marta. Uma mulher bonita, não posso negar, com aquele tipo de beleza que parece saída de uma revista de moda. Logo nos primeiros encontros, percebi como seus olhos percorriam cada detalhe da minha casa, avaliando os quadros, as antiguidades, as joias que eu usava. No início, tentei me convencer de que era apenas admiração, talvez até uma certa insegurança de quem vem de origens mais simples. Jonas casou-se com ela numa cerimônia extravagante que eu paguei integralmente. É o dia mais feliz da vida dele. Mãe merece o melhor. Pensei comigo mesma, assinando cheques para buffets, decoradores e bandas. Na lua de mel, 1 mês pela Europa. Na volta, o presente que dei, um apartamento mobiliado em Copacabana. Não porque eles precisassem. Jonas ocupava um cargo importante em minhas empresas, com salário mais que adequado. Mas porque é isso que mães fazem. Dão sem esperar retorno. Os meses se passaram, e as visitas foram ficando mais raras. Os telefonemas, mais curtos. As desculpas, mais elaboradas. Estamos ocupados. O trânsito está terrível. Temos compromisso. Quando vinham, era sempre com pressa, sempre com pedidos. Um empréstimo para um negócio que Jonas queria iniciar. Dinheiro para reformar o apartamento que já era novo. Um carro mais potente porque o atual não refletia sua posição. E eu cedia. Sempre cedi. O amor de mãe é assim, incondicional e, às vezes, cego. Preferi não ver que meu filho estava se afastando, que cada visita tinha um interesse por trás, que cada abraço era mais frio que o anterior. Preferi acreditar que era apenas uma fase, que logo voltaria a ser aquele menino de olhos brilhantes que me chamava de heroína. Até aquela noite. Estava em meu escritório, revisando alguns documentos, quando precisei ligar para minha amiga Francisca. Disquei os números e, antes de ouvir o tom de chamada, percebi que havia alguém na linha. Ia desligar quando ouvi a voz do meu filho. Não era uma conversa para meus ouvidos, mas algo me impediu de desligar. "Já está tudo planejado", dizia ele para Marta. "Você assina os papéis da transferência dos imóveis na sexta-feira, enquanto levo minha mãe ao asilo. Quando ela perceber, já estará feito." "E se ela resistir?" perguntou Marta. "Ela não vai. Está ficando confusa, esquece coisas. Vamos dizer ao médico que ela não consegue mais se cuidar sozinha." "Quem vai duvidar? Uma velha de 67 anos, vivendo sozinha numa casa enorme." "Aquela velha já teve sua vida", respondeu Marta, com uma frieza que me congelou por dentro. "Agora é nossa vez." Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou,
e ao mesmo tempo se fortaleceu. Uma dor indescritível, como se 1000 agulhas perfurassem meu coração ao mesmo tempo, misturou-se com uma raiva que nunca havia sentido antes. Não consegui dormir aquela noite. Fiquei olhando para o teto, repassando cada momento dos últimos anos, cada sinal que ignorei, cada bandeira vermelha que fingi não ver. Quando o sol nasceu, eu já tinha tomado minha decisão. Não confrontaria Jonas imediatamente. Não faria escândalo. Não derramaria lágrimas na frente dele. Minha mãe sempre dizia que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas eu não tinha tempo para ser água mole. Precisava ser a própria pedra. No dia seguinte, liguei para Renato Buarque, meu advogado e amigo de longa data. Expliquei a situação sem rodeios, sem lágrimas, com a frieza de quem fecha um negócio difícil. Depois, telefonei para Antônio Ferreira, um velho amigo que havia sido delegado de polícia antes de se aposentar. Por fim, fiz uma visita a Juliana Costa, diretora do residencial Recanto da Paz, um lugar que eu conhecia bem por fazer doações regulares. Durante 3 meses, mantive minha rotina normal. Sorria quando Jonas e Marta apareciam para jantar. Fingia não notar os olhares que trocavam quando mencionava minhas joias ou comentava sobre a valorização dos imóveis. Enquanto isso, trabalhava silenciosamente nos bastidores. Transferi dinheiro para contas que Jonas desconhecia, reuni provas das fraudes que ele tentava orquestrar, gravei conversas comprometedoras e montei um dossiê completo que seria minha arma quando o momento chegasse. E então, numa sexta-feira chuvosa, o momento chegou. Jonas apareceu em minha porta sem Marta, com uma expressão que tentava ser solene, mas que eu agora reconhecia como falsa. "Mãe", ele disse, sem conseguir me encarar nos olhos, "arrume suas malas. Vou te levar para o lugar que você tanto merece." Subi as escadas calmamente, como quem vai pegar um casaco para um passeio casual. Na verdade, minhas malas já estavam prontas há semanas. Não para ir ao asilo, mas para a viagem que faria depois que tudo terminasse. Uma viagem para recomeçar, para curar as feridas que aquele dia certamente deixaria, por mais preparada que eu estivesse. No carro, o silêncio era pesado como chumbo. Jonas ligou o rádio, talvez para abafar o som da própria consciência. Olhei pela janela, vendo o Rio de Janeiro passar rapidamente. A praia, as montanhas, os prédios que ajudaram a construir a paisagem da minha vida. Pensei em todas as mães que, naquele exato momento, estavam sendo enganadas, manipuladas ou abandonadas por aqueles que deveriam protegê-las. Senti uma determinação ainda maior crescer dentro de mim. Quando chegamos ao residencial Recanto da Paz, meu coração acelerou, não de medo, mas de antecipação. Desci do carro devagar, sentindo o peso dos anos nas pernas, mas a força de uma guerreira no espírito. "Vamos entrar para você conhecer o lugar", disse Jonas, segurando meu braço como se eu pudesse fugir a qualquer momento. "E para assinar os papéis da admissão", completou, evitando meu olhar. "Claro, meu filho", respondi com uma calma que o desconcertou. "Vamos até a recepção. Preciso mesmo assinar alguns papéis." Entramos juntos no saguão do residencial Recanto da Paz. Um lugar bonito, não posso negar. Paredes em tons pastel, vasos de plantas estrategicamente posicionados, música ambiente tocando baixinho. Se eu não soubesse o que estava realmente acontecendo, talvez até ficasse impressionada com o lugar. O ar-condicionado soprava suavemente, contrastando com o calor sufocante que fazia lá fora, e com o gelo que eu sentia no coração. Jonas parecia inquieto, olhando constantemente para o relógio. Marta deve estar assinando os papéis nesse exato momento, pensei. Fui até a recepção, onde uma jovem de uniforme impecável nos recebeu com um sorriso treinado. "Boa tarde. Em que posso ajudá-los?" "Tenho um encontro marcado com a diretora Juliana Costa", respondi antes que Jonas pudesse abrir a boca. "Ela está nos esperando." Vi a confusão passar pelo rosto do meu filho. Isso não estava nos planos dele. Ele tentou intervir. "Acho que houve um engano. Estamos aqui para a reunião que marquei há 3 semanas. Completei com firmeza. "Por favor, avise a senhora Costa que Iracema Pacheco chegou." A recepcionista assentiu e fez uma ligação rápida. Enquanto esperávamos,
Observei o desconforto crescente de Jonas. Ele afrouxou a gravata, passou a mão pelos cabelos. Os mesmos gestos que fazia quando criança, quando era pego em alguma travessura. Mãe, do que você está falando? Que reunião é essa? Não respondi. Apenas sorri. O mesmo sorriso que dei quando ele mentiu sobre a janela quebrada aos 12 anos, sobre as notas baixas aos 15, sobre o dinheiro que sumia da minha carteira aos 17. Um sorriso que dizia: eu sei o que você fez. Minutos depois, Juliana apareceu no saguão. Alta, elegante, com aquele tipo de postura que só quem trabalha com pessoas vulneráveis por décadas consegue ter. Firme, mas acolhedora. Ao seu lado, caminhavam meu advogado, Dr. Renato, e meu amigo Antônio. Dona Iracema, que bom vê-la, disse Juliana, estendendo a mão. Está tudo preparado conforme solicitado. Jonas olhava para os três como se tivesse visto fantasmas. O que significa isso? Que coincidência encontrá-los aqui, não é mesmo? Comentei, saboreando cada palavra. Jonas, você já conhece o Dr. Renato, meu advogado. E esse é Antônio Ferreira, meu amigo e ex-delegado de polícia. O rosto do meu filho perdeu a cor. Suas mãos começaram a tremer levemente, algo que só uma mãe notaria. Tantas vezes aquelas mesmas mãos tremeram de emoção quando lhe dei seu primeiro brinquedo caro, seu primeiro carro, quando assinei o cheque para seu casamento. Agora, tremiam de medo. Vamos até minha sala, sugeriu Juliana. Teremos mais privacidade lá. O escritório de Juliana era aconchegante, com janelas amplas que davam para um jardim bem cuidado. Sentamos todos, exceto Jonas, que permaneceu de pé, como um animal acuado procurando uma rota de fuga. Senhor Pacheco, começou Juliana, abrindo uma pasta sobre a mesa. Aqui estão os documentos que sua mãe solicitou. Estendi a pasta para meu filho, que a pegou com hesitação. Enquanto ele abria, lembrei-me de quando descobri o que estava acontecendo, de como tudo começou a fazer sentido. Havia sido um dia comum, cerca de 3 meses antes. Eu estava em casa, organizando alguns papéis no meu escritório. Sempre fui uma mulher metódica, que gosta de ter tudo em ordem. 50 anos gerenciando negócios me ensinaram que o diabo mora nos detalhes e que um documento fora do lugar pode significar um desastre. Precisava falar com Francisca, minha amiga de toda a vida, para confirmar nosso almoço do dia seguinte. Peguei o telefone fixo. Sim, ainda mantenho um, hábito de quem viveu mais da metade da vida sem celulares. Disquei os números e antes mesmo do primeiro toque, ouvi vozes. A linha estava ocupada, mas não desligada. Reconheci imediatamente. Era Jonas, falando com Marta. Meu primeiro impulso foi desligar. Nunca fui de escutar conversas alheias, nem mesmo dos meus funcionários. Muito menos do meu filho. Mas algo me deteve. Talvez tenha sido o tom conspirativo, ou talvez um desses instintos que só mães possuem. O médico já concordou, dizia Jonas. Disse que vai atestar que ela não tem mais condições de administrar os próprios bens. É só uma questão de formalidade. E quanto tempo isso leva? Perguntou Marta, com aquela voz que sempre me pareceu artificial, como se cada palavra fosse ensaiada. O advogado disse que, com os laudos médicos, podemos conseguir a interdição em poucas semanas. Assim que isso acontecer, terei acesso a tudo: contas, imóveis, ações. E o asilo? Já está tudo planejado, explicou meu filho, a voz tão fria que não reconheci nela o menino que criei. Você assina os papéis da transferência dos imóveis na sexta-feira, enquanto levo minha mãe ao asilo. Quando ela perceber, já estará feito. E se ela resistir? Perguntou Marta. Ela não vai. Está ficando confusa. Esquece coisas. Vamos dizer ao médico que ela não consegue mais se cuidar sozinha. Quem vai duvidar? Uma velha de 67 anos, vivendo sozinha numa casa enorme. Confusa? Eu? A mulher que ainda administrava pessoalmente 5 empresas, que lia 3 jornais por dia, que fazia palavras cruzadas em francês para manter a mente afiada? A mulher que na semana anterior havia fechado um negócio milionário sem a ajuda de nenhum assessor? Aquela velha já teve sua vida, respondeu Marta, com uma frieza que me congelou por dentro. Agora é nossa vez.
Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Não de medo, mas de uma raiva que nunca havia sentido antes. Uma raiva que vinha das entranhas, do lugar mais profundo onde guardamos o amor incondicional que temos pelos filhos. Aquele amor que nos faz acordar no meio da noite para verificar se estão respirando, que nos faz abdicar de sonhos, que nos faz trabalhar até a exaustão para lhes proporcionar o melhor. Sentei-me na poltrona do escritório, aquela mesma onde amamentei Jonas nas madrugadas em que ele chorava de cólica, onde lia histórias para ele, onde o consolei quando seu pai, meu marido, faleceu. A mesma poltrona onde, anos mais tarde, ele sentou-se para me pedir dinheiro para abrir seu primeiro negócio, que fracassou, como todos os outros que vieram depois. Chorei silenciosamente por horas. Não pelas empresas, não pela casa, não pelo dinheiro. Chorei pela traição, pela ingratidão, pelo amor que dediquei a alguém que planejava me descartar como um móvel velho, que já cumpriu sua função. Mas quando as lágrimas secaram, uma clareza incomum tomou conta de mim. O choque deu lugar à determinação, e comecei a planejar. No dia seguinte, liguei para Dr. Renato. Nos conhecemos há mais de 30 anos, quando ele era apenas um jovem advogado recém-formado, e eu precisava de ajuda para regularizar minha primeira loja. Crescemos juntos profissionalmente. Ele se tornou um dos mais respeitados advogados do Rio, e eu, uma empresária bem-sucedida. Mais que um profissional, ele era um amigo, daqueles que sabem ler nas entrelinhas. Renato, disse, sem rodeios após os cumprimentos iniciais. Preciso da sua ajuda. É urgente e confidencial. Marquei um almoço em um restaurante discreto no centro da cidade, longe dos lugares que Jonas frequentava. Contei tudo a Renato, sem omitir nenhum detalhe, sem deixar que a emoção turvasse os fatos. Ele ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais, o semblante cada vez mais grave. Iracema, disse ele quando terminei, o que seu filho está planejando é crime. Fraude, estelionato, falsificação de documentos médicos. Eu sei, respondi, mas não quero vê-lo na cadeia. É meu filho, apesar de tudo. Então, o que você quer? Quero proteger o que é meu. E quero uma lição, uma que ele nunca esqueça. Nos dias seguintes, segui o conselho de Renato e mantive uma rotina absolutamente normal. Continuei indo aos meus compromissos, administrando meus negócios, fazendo minhas caminhadas matinais na praia. Sorria quando encontrava com Jonas, perguntava sobre seu dia, sobre seus planos. Fingia não saber que cada palavra que saía da boca dele era mentira. Enquanto isso, nos bastidores, a engrenagem que montei começava a girar. Transferi quantias significativas para contas no exterior, às quais apenas eu tinha acesso. Alterei meu testamento, garantindo que, se algo acontecesse comigo, a maior parte da minha fortuna iria para instituições de caridade que ajudam idosos vítimas de abuso. Contratei investigadores particulares para documentar cada passo de Jonas e Marta. O mais difícil foi encontrar o tal médico que havia concordado em forjar laudos atestando minha incapacidade. Doutor, Renato conseguiu, através de contatos no Conselho Regional de Medicina, descobrir quem era. Um jovem neurologista com dívidas de jogo. Meu advogado o confrontou com as evidências que tínhamos, e ele confessou tudo, implorando para não ser denunciado. Em troca da nossa discrição, ele nos forneceu cópias dos documentos que havia preparado a pedido de Jonas. Uma semana depois, liguei para Antônio Ferreira. Nos conhecemos há décadas, quando ele ainda era um jovem policial e investigou um assalto à minha primeira loja. Ao longo dos anos, nossa amizade se solidificou. Mesmo após sua aposentadoria, ele mantinha contatos valiosos na polícia. Preciso de você, Antônio, disse após contar-lhe o que estava acontecendo. Não para prender meu filho, mas para garantir que tudo seja feito dentro da lei. Antônio entendeu perfeitamente. Vou te ajudar, Iracema. Ninguém tem o direito de fazer isso com você, nem mesmo seu filho. A última peça do quebra-cabeça foi Juliana Costa, diretora do Residencial Recanto da Paz. Eu conhecia o lugar por fazer doações regulares. Era um asilo de luxo, com instalações impecáveis, mas ainda assim, um asilo. Um lugar para onde filhos ingratos enviavam pais que consideravam inconvenientes.
Juliana me recebeu em seu escritório numa tarde chuvosa. Expliquei minha situação e o que pretendia fazer. Ela ouviu com atenção, os olhos revelando um misto de choque e compreensão. Em 30 anos trabalhando com idosos, disse ela, já vi de tudo. Filhos que abandonam pais, que roubam suas economias, que mentem descaradamente. Mas confesso que seu caso é particularmente doloroso. Você vai me ajudar? Perguntei. Vou, respondeu com firmeza. O que seu filho está fazendo é errado em todos os sentidos. E talvez, depois disso, ele aprenda algo sobre respeito e gratidão. Os 3 meses seguintes foram um exercício de autocontrole. Cada vez que Jonas vinha me visitar, cada vez que perguntava, com falsa preocupação, se eu estava me sentindo bem, se não tinha esquecido de nada importante, se não seria melhor diminuir o ritmo, precisava me conter para não confrontá-lo ali mesmo. Em vez disso, alimentava sua farsa. Ocasionalmente, fingia esquecer onde havia colocado as chaves, ou o nome de algum conhecido. Deixava-o pensar que seu plano estava funcionando, que eu estava de fato ficando confusa, como ele havia dito a Marta. E então, finalmente, chegou aquela sexta-feira. Jonas apareceu em minha porta com uma expressão solene, segurando uma mala vazia. Mãe, disse ele sem me olhar nos olhos. Arrume suas malas. Vou te levar para o lugar que você tanto merece. Naquele momento, tudo o que havia vivido nos últimos meses, a dor da traição, o choque da descoberta, a frieza do planejamento, condensou-se em uma única certeza. Aquele não era mais o menino que criei. Era um estranho usando o rosto do meu filho. Um estranho que eu precisava enfrentar não como mãe, mas como a mulher forte que sempre fui. Agora, enquanto Jonas abria a pasta que Juliana lhe entregara, vi a compreensão chegar aos seus olhos como uma onda. Dentro estavam uma ordem judicial de despejo da mansão onde ele morava com Marta, assinada por um juiz 3 dias antes. Documentos provando que a casa nunca foi dele, mas sempre esteve em nome de uma empresa da qual eu era a única proprietária. Notificação de cancelamento de todos os cartões de crédito corporativos que ele usava, com efeito imediato. Um relatório detalhado das tentativas de fraude que ele havia planejado, incluindo cópias dos falsos laudos médicos. Um cheque com 3 meses de hospedagem pagos no residencial Recanto da Paz. Como você pode ver, meu filho, disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Eu já sabia dos seus planos. Sabia há meses. Vi o rosto de Jonas empalidecer. Seus olhos percorriam os documentos freneticamente, como se buscasse algum erro, alguma brecha que pudesse explorar. Mas não havia nenhuma. Cada papel estava impecável, cada assinatura reconhecida em cartório, cada evidência cuidadosamente preservada. A armadilha que montei era perfeita, sem escapatória. Isso não pode ser legal, ele balbuciou finalmente, a voz trêmula. Você não pode simplesmente me expulsar da minha própria casa. Sua casa? Perguntei suavemente, inclinando-me para a frente. Aquela mansão em Barra da Tijuca nunca foi sua, Jonas. O contrato de comodato que você assinou há 5 anos deixa isso bem claro. Você mora lá por minha permissão, que agora está oficialmente revogada. Jonas virou-se para meu advogado, a indignação substituindo momentaneamente o choque. Isso é um absurdo. Vou contestar cada linha desses documentos. Dr. Renato sorriu educadamente, do jeito que sorri para adversários em tribunal antes de apresentar a evidência que destruirá seus argumentos. Senhor Pacheco, antes de tomar qualquer decisão precipitada, sugiro que examine também o último documento da pasta. Jonas virou a página e encontrou o relatório que detalhava suas tentativas de fraude. Nele, constavam transcrições das ligações que fizera para o neurologista corrupto, cópias dos e-mails trocados com um despachante para forjar minha assinatura, fotos dele entrando e saindo de um escritório de advocacia especializado em interdições judiciais. Quando terminou de ler, não havia mais arrogância em seus olhos, apenas medo. A suíte 302 está pronta para receber você e Marta. Falei calmamente, apontando para o cheque de hospedagem. É pequena, mas confortável. O Recanto da Paz recebe pessoas de todas as idades em situação de vulnerabilidade. Quanto à minha casa no Leblon, vocês têm 48 horas para sair.
Já troquei todas as fechaduras. Você não pode fazer isso, ele exclamou, a voz subindo uma oitava. Sou seu filho. E isso te dá o direito de me internar contra minha vontade e roubar tudo que construí? Perguntei, mantendo a voz baixa, mas firme. Ser meu filho te dá o direito de falsificar laudos médicos e mentir para juízes? Ele não respondeu. Não havia resposta possível. E se estiver pensando em contestar, continuei, Dr. Renato tem um dossiê completo sobre suas tentativas de fraude. Escolha com sabedoria seu próximo passo. Foi nesse momento que Jonas desabou na cadeira, derrotado. Toda a fachada de homem de negócios confiante, de filho preocupado, desmoronou como um castelo de cartas. Vi, por um instante fugaz, o menino que ele foi um dia, assustado após quebrar uma regra, esperando a punição que sabia merecer. Mas eu não estava ali para punir. Estava ali para proteger o que era meu, para defender não apenas meu patrimônio, mas minha dignidade. Vocês devem estar se perguntando como cheguei a esse ponto. Como arquitetei um plano tão meticuloso, tão preciso, que não deixou a meu filho outra opção senão aceitar sua derrota. A verdade é que não foi fácil. Exigiu uma frieza que eu não sabia possuir, uma determinação que descobri nas profundezas da minha decepção. Tudo começou na manhã seguinte àquela fatídica ligação, quando ouvi Jonas e Marta planejando me abandonar em um asilo e tomar meus bens. Acordei antes do sol, como sempre faço. Anos administrando empresas me ensinaram que as primeiras horas do dia são preciosas, quando a mente está clara e os problemas parecem menos assustadores. Sentei-me na varanda com uma xícara de café, observando o mar ao longe, e comecei a planejar. Primeiro, precisava entender exatamente o que estava enfrentando. Não podia reagir apenas com base em uma conversa ouvida por acaso. Precisava de provas concretas, de certezas inabaláveis. E, acima de tudo, precisava de tempo. Naquela mesma manhã, liguei para Jonas com a voz mais doce que consegui reunir. Filho, estou pensando em fazer uma viagem para visitar sua tia em São Paulo. O que você acha? Agora, mãe. Não sei se é uma boa ideia. Você anda tão cansada ultimamente. É só por uma semana. Acho que me faria bem uma mudança de ares. Se você insiste, quer que eu compre as passagens para você? Não precisa, querido. Já reservei para o fim do mês. Essa pequena mentira me deu o tempo que precisava. Sabia que Jonas não arriscaria fazer nada enquanto eu estivesse viajando. Seria suspeito demais se algo acontecesse comigo longe de casa. A suposta viagem seria meu escudo temporário. No dia seguinte, visitei meu banco principal. Não o gerente que atendia Jonas e que, suspeitava eu, poderia estar colaborando com seu plano. Fui direto ao diretor, um homem que conhecia há décadas e que me devia alguns favores. Preciso de absoluta discrição, expliquei, após fechar a porta de sua sala. Quero um relatório completo de todas as movimentações das minhas contas nos últimos 6 meses. E quero saber quem acessou minhas informações bancárias nesse período. O diretor hesitou apenas por um momento antes de assentir. Terei isso para a senhora até amanhã. Como suspeitava, Jonas havia solicitado diversas informações sobre minhas contas, usando uma procuração limitada que lhe dei anos atrás para uma única transação. O banco, negligentemente, continuou honrando aquele documento vencido. Um erro que agora jogaria a meu favor. Munida dessa informação, transferi quantias significativas para contas recém-abertas em bancos onde Jonas não tinha contatos. Não tudo. Isso levantaria suspeitas. Mas o suficiente para me dar segurança financeira independente do que acontecesse. Também mudei senhas, cancelei procurações antigas e instruí todos os bancos a não fornecerem qualquer informação sem minha presença física. O próximo passo foi mais delicado. Precisava encontrar o médico que Jonas havia convencido a forjar laudos sobre minha suposta incapacidade. Dr. Renato sugeriu que contratássemos um investigador particular, mas eu tinha uma ideia melhor. Marquei consultas com todos os neurologistas de renome do Rio de Janeiro. Um por dia, durante 2 semanas. Em cada consulta, contava a mesma história. Estava preocupada com pequenos esquecimentos, lapsos de memória, confusão ocasional. Nada grave, mas suficiente para justificar um check-up completo.
Todos os médicos chegaram à mesma conclusão. Eu estava perfeitamente saudável para minha idade. Alguns até riram da minha preocupação, comentando sobre minha memória de elefante após os testes cognitivos. Coletei cada laudo, cada resultado de exame, cada avaliação positiva. Seriam minha prova contra qualquer documento forjado. Na última clínica que visitei, encontrei o que procurava. O médico, Dr. Maurício Neves, pareceu desconfortável desde o momento em que mencionei meu sobrenome. Seus olhos evitaram os meus durante toda a consulta. Suas mãos tremiam levemente ao anotar meu histórico. Quando mencionei casualmente que meu filho estava preocupado com minha saúde, ele quase derrubou a caneta. "Seu filho veio aqui?" perguntou, tentando soar casual. "Não que eu saiba", respondi inocentemente. "Por quê? Ele entrou em contato com o senhor?" Não. Apenas perguntando." Saí daquela consulta com a certeza de que havia encontrado meu alvo. Uma rápida pesquisa confirmou minhas suspeitas. Doutor, Maurício tinha dívidas de jogo consideráveis e estava enfrentando um processo por erro médico que poderia custar sua licença. Um homem desesperado, o tipo perfeito para ser manipulado por alguém como Jonas. Contratei então um ator para se passar por um amigo preocupado e marcar uma consulta com o Dr. Maurício. Durante o encontro, o ator mencionou que tinha uma mãe idosa, como Dona Iracema Pacheco, e que precisava de ajuda para administrar os bens dela. A conversa foi gravada secretamente, e Dr. Maurício caiu na armadilha, mencionando que já havia feito algo similar recentemente e que poderia ajudar novamente pelo preço certo. Com essa gravação em mãos, Dr. Renato e Antônio confrontaram o neurologista. A ameaça de perder a licença médica e possivelmente enfrentar acusações criminais foi suficiente para quebrar sua resistência. Ele confessou tudo, entregou cópias dos laudos falsos que havia preparado para Jonas e concordou em testemunhar se necessário. O próximo passo do meu plano envolveu uma análise minuciosa de todos os meus bens. Descobri que Jonas havia tentado, sem sucesso, transferir a propriedade de 2 dos meus imóveis menores para seu nome, usando documentos com assinaturas forjadas. Os cartórios, felizmente, notaram discrepâncias e bloquearam as transações, mas não avisaram a mim. Apenas enviaram notificações para o endereço que constava nos formulários fraudulentos, um apartamento que Jonas mantinha secretamente. Através de meus contatos no setor imobiliário, consegui cópias dessas tentativas fracassadas. Cada documento, cada assinatura falsa, cada formulário preenchido com informações incorretas se tornou mais uma peça no dossiê que construía contra meu próprio filho. Mas a parte mais difícil do plano ainda estava por vir. Precisava garantir que a casa onde Jonas e Marta viviam, um presente meu quando se casaram, voltasse legalmente para minhas mãos. A mansão em Barra da Tijuca estava tecnicamente em nome de uma das minhas empresas, mas eu havia concedido a Jonas direito de uso vitalício. Ou assim ele pensava. Doutor, Renato examinou cuidadosamente o contrato original e encontrou uma cláusula que eu mesma havia insistido em incluir. O direito de uso seria revogado automaticamente caso o beneficiário tentasse, de qualquer forma, prejudicar os interesses da concedente. Era uma cláusula vaga, incluída mais como precaução do que com expectativa real de uso. Agora, seria minha salvação. Com base nessa cláusula e nas evidências que coletamos sobre as tentativas de fraude de Jonas, doutor, Renato conseguiu uma ordem judicial de despejo em tempo recorde. O juiz, conhecido por sua severidade em casos de ingratidão filial, não hesitou em assinar a ordem, especialmente após ver os laudos médicos forjados. Durante todo esse processo, mantive uma fachada de normalidade absoluta. Continuei convidando Jonas e Marta para jantares dominicais, perguntando sobre seus dias, ouvindo suas mentiras com um sorriso no rosto. Cada mãe, você parece cansada? Ou, mãe, você se lembra daquele compromisso? Era respondido com um leve suspiro, ou uma hesitação calculada, alimentando a ilusão de que eu estava, de fato, perdendo minhas faculdades. A última peça do quebra-cabeça veio quando contatei Juliana Costa, diretora do Residencial Recanto da Paz. Expliquei minha situação e o que planejava fazer.
Ela, que havia testemunhado inúmeros casos de abandono e abuso financeiro contra idosos, não apenas concordou em ajudar, mas sugeriu refinamentos para meu plano. Vamos garantir que seu filho entenda completamente a ironia da situação, disse ela, seus olhos brilhando com determinação. A suíte 302 estará pronta para recebê-lo, caso ele precise. Nos dias que antecederam o plano de Jonas de me levar ao asilo, finalizei os últimos detalhes. Troquei as fechaduras da minha casa no Leblon, contratei segurança adicional e transferi objetos de valor sentimental para um cofre. Não por medo de roubo. Jonas não chegaria a esse ponto, mas porque precisava me preparar para a possibilidade, ainda que remota, de que meu plano falhasse. Na véspera do dia marcado, acordei com uma estranha sensação de paz. A traição de Jonas ainda doía, um ferimento aberto que talvez nunca cicatrizasse completamente. Mas a incerteza, a sensação de impotência que me atormentou nos primeiros dias após descobrir seu plano, havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma determinação serena, a certeza de que, independentemente do que acontecesse no dia seguinte, eu havia feito tudo o que podia para proteger não apenas meu patrimônio, mas minha dignidade. Naquela noite, sentei-me na varanda com uma taça de vinho, observando o céu estrelado sobre o Rio de Janeiro. Pensei em todas as noites que passei em claro quando Jonas era bebê, em como segurei sua mão no primeiro dia de escola, em como chorei de orgulho em sua formatura. Pensei no amor incondicional que sempre senti por ele, um amor que persistia mesmo agora, mesclado com decepção e resolução. Amanhã, sussurrei para as estrelas. Tudo muda. E assim foi. Quando Jonas chegou na manhã seguinte, com aquela mala vazia e aquelas palavras cruéis, arrume suas malas. Vou te levar para o lugar que você tanto merece. Eu estava pronta. Pronta para o olhar de choque em seu rosto quando visse Dr. Renato, Antônio e Juliana me esperando no asilo. Pronta para o momento em que ele percebesse que seu plano não apenas falhou, mas se voltou contra ele mesmo. Agora, enquanto observava Jonas desmoronar diante da realidade de sua situação, senti uma mistura complexa de emoções. Não havia alegria em sua derrota, nem satisfação em vê-lo reduzido a esse estado. Havia apenas a certeza de que fiz o que precisava ser feito, de que defendi não apenas meu direito de controlar minha própria vida e meus próprios bens, mas também o direito de todos os idosos que enfrentam o desrespeito e a cobiça daqueles que deveriam protegê-los. O silêncio que se instalou na sala de Juliana parecia uma entidade viva, pulsante. Jonas permanecia sentado, a pasta aberta em seu colo, o rosto uma máscara de incredulidade e derrota. Doutor. Renato e Antônio se mantinham discretamente de pé, próximos à porta, como sentinelas silenciosas. Juliana, atrás de sua mesa, me olhava com um misto de admiração e compaixão. Foi ela quem finalmente quebrou aquele silêncio opressivo. Senhor Pacheco, disse em tom profissional. Acredito que o senhor precisa de um momento para processar tudo isso. Posso oferecer um café? Jonas nem sequer levantou o olhar. Suas mãos, que um dia foram pequenas o suficiente para se perderem nas minhas quando atravessávamos a rua, agora apertavam os documentos com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Como você pôde? Murmurou finalmente, tão baixo que quase não ouvi. Como você pôde fazer isso comigo? A pergunta pairou no ar como perfume barato, sufocante, desagradável, impossível de ignorar. Inclinei-me ligeiramente para a frente, mantendo a voz calma, controlada. A pergunta, Jonas, é como você pôde fazer isso comigo? Apontei para os documentos em suas mãos. Como pôde planejar me internar contra minha vontade? Como pôde tentar roubar tudo que construí? Como pôde trair a confiança da única pessoa que sempre esteve ao seu lado, não importasse o que acontecesse? Ele ergueu o olhar, e por um instante fugaz, vi o menino que um dia ele foi, vulnerável, assustado, buscando aprovação. Mas esse lampejo de humanidade desapareceu rapidamente, substituído por algo frio e calculista que eu nunca havia visto em seus olhos antes. Você não entende, disse com amargura. Nunca entendeu. Marta e eu precisávamos daquele dinheiro. Temos um estilo de vida a manter,
aparências a preservar. E você? O que faz com tudo isso? Guarda, acumula, como se pudesse levar para o túmulo. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Não pela acusação em si, absurda demais para merecer consideração, mas pela revelação do que meu filho realmente pensava de mim. Da mulher que havia trabalhado 16 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir que ele tivesse não apenas o necessário, mas o melhor de tudo. Acumular? Repeti, permitindo que um traço de incredulidade colorisse minha voz. É isso que você pensa que faço com meu dinheiro? Levantei-me lentamente, apoiando-me na mesa de Juliana. A idade pode ter diminuído minha estatura física, mas naquele momento senti-me imponente como uma rainha. Jonas, você tem alguma ideia de quanto doei para instituições de caridade nos últimos 5 anos? Sabe quantas bolsas de estudo financiei? Quantas famílias ajudei a sair da pobreza? Quantos empregos criei? Ele desviou o olhar, um rubor subindo pelo pescoço. E quanto a você? O que recebeu de mim? Apenas um apartamento de 3 milhões quando se casou. Apenas um cargo em minhas empresas com salário 6 vezes maior que o de funcionários com o dobro da sua competência. Apenas cartões corporativos que você usava para comprar relógios suíços e viagens de primeira classe. Antônio pigarreou discretamente, lembrando-me que não estávamos sozinhos. Respirei fundo, recompondo-me. Não era assim que havia imaginado este momento. Em minhas fantasias, mantinha-me estoica, impassível, assistindo à queda de Jonas com a serenidade de quem apenas observa a justiça sendo feita. Mas a realidade, como sempre, mostrava-se mais complexa, mais dolorosa. Doutor Renato, chamei, virando-me para meu advogado. Acho que concluímos o que viemos fazer aqui. Podemos ir? Renato assentiu, aproximando-se para pegar minha bolsa e casaco. Jonas levantou-se abruptamente, derrubando alguns papéis no processo. Espere! Exclamou, um toque de desespero em sua voz. Você não pode simplesmente ir embora. O que devo dizer a Marta? Para onde iremos? Permiti-me um pequeno sorriso, não de satisfação ou crueldade, mas de uma estranha e triste ironia. As mesmas perguntas que eu teria feito se seu plano tivesse funcionado. A diferença, meu filho, é que eu tenho respostas para você. Tirei da bolsa um envelope e entreguei-o a ele. Dentro, havia uma chave e um endereço. É um apartamento no Flamengo. Pequeno, mas decente. Está mobiliado e pago por 6 meses. Tempo suficiente para você encontrar um emprego real e começar uma vida honesta. Jonas olhou para o envelope como se contivesse uma cobra venenosa. Um apartamento no Flamengo? Repetiu, incrédulo. Você espera que eu e Marta vivamos num apartamento qualquer no Flamengo depois de quase me mandar para um asilo contra minha vontade? Completei, erguendo uma sobrancelha. Sim, Jonas, é exatamente isso que espero. Na verdade, é muito mais do que você merece, considerando o que planejava fazer comigo. Juliana se aproximou, colocando gentilmente uma mão em meu ombro em sinal de apoio. Dona Iracema está sendo extremamente generosa, considerando as circunstâncias, disse ela, o tom profissional mesclado com uma inegável dureza. Se eu fosse o senhor, aceitaria essa oferta sem hesitação. A alternativa seria enfrentar possíveis acusações criminais por tentativa de fraude, falsificação de documentos e abuso de idoso. O rosto de Jonas empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Por um momento pensei que ele fosse desmaiar, mas então algo mudou em sua expressão. A derrota deu lugar a uma determinação fria, calculista. Isso não vai ficar assim, disse entre dentes. Sou seu filho. Seu único filho. Tenho direitos. Sim, concordei suavemente. Você tem o direito ao meu perdão, se um dia o merecer. Tenho direito a meu amor, que nunca deixei de sentir, mesmo nos momentos mais sombrios desta traição. Mas a meus bens? A minha liberdade? A esses você não tem direito algum. Virei-me para sair, mas Jonas se moveu rapidamente, bloqueando meu caminho. Antônio deu um passo à frente, alerta, mas ergui a mão para detê-lo. Precisava enfrentar isso sozinha. Você vai se arrepender, sibilou Jonas, inclinando-se para mim. Você acha que é intocável com seu dinheiro e seus advogados?
Acha que pode simplesmente me descartar assim? Olhei para meu filho. Realmente olhei. E o que vi partiu meu coração. Não havia mais vestígios do menino que criei, do jovem que sonhava mudar o mundo. Em seu lugar estava um homem consumido pela ganância, pelo egoísmo, pela noção equivocada de que o mundo, que eu, lhe devia algo. Não estou descartando você, Jonas, respondi calmamente. Estou lhe dando uma chance de recomeçar, de construir algo por si mesmo, com suas próprias mãos, como eu fiz, de descobrir o valor do trabalho honesto, da integridade. Coloquei a mão em seu peito e gentilmente o afastei do meu caminho. Se um dia você entender isso, minha porta estará aberta. Não para o homem que tentou me internar à força, mas para o filho que sei que ainda existe em algum lugar dentro de você. Passei por ele e caminhei em direção à porta, a cabeça erguida, os passos firmes. Quando alcancei a maçaneta, ouvi sua voz, agora quebrada, vulnerável. Mãe, parei, mas não me virei. Você tem 48 horas para sair da mansão, disse, mantendo a voz firme apesar do nó que se formava em minha garganta. Se precisar de ajuda com a mudança, Antônio providenciará. E saí, fechando a porta suavemente atrás de mim. O corredor do Recanto da Paz era longo, iluminado por grandes janelas que davam para um jardim bem cuidado. Caminhei lentamente, sentindo o peso de cada passo, de cada decisão que me trouxe até ali. Dr. Renato me alcançou, oferecendo silenciosamente seu braço para apoio. Aceitei, grata pela solidez de sua presença. Você foi muito corajosa lá dentro, comentou enquanto nos dirigíamos à saída. Não foi coragem, corrigi. Foi necessidade. Às vezes precisamos ser fortes não porque queremos, mas porque não temos outra escolha. Quando chegamos ao estacionamento, encontramos o motorista que havia contratado esperando ao lado de um sedã preto discreto, mas elegante. O céu do Rio de Janeiro, outrora azul intenso, agora estava coberto por nuvens pesadas que prometiam uma tempestade iminente, um reflexo perfeito do meu estado de espírito. Para onde, dona Iracema? Perguntou o motorista, abrindo a porta traseira para mim. Hesitei, percebendo que não havia planejado esse momento. Nos últimos 3 meses, toda a minha energia estivera concentrada em descobrir a traição de Jonas, em reunir evidências, em preparar minha defesa. Não havia pensado no depois, no vazio que se seguiria ao confronto. Para casa, respondi finalmente. Leblon. Durante o trajeto, observei a cidade pela janela do carro. O rio continuava lindo, vibrante, indiferente aos pequenos dramas que se desenrolavam em seu interior. Pessoas caminhavam apressadas pelas calçadas. Vendedores ambulantes ofereciam suas mercadorias. Casais de mãos dadas contemplavam o mar. A vida seguia seu curso, como sempre. Chegamos à minha casa, uma mansão em estilo colonial, com grandes janelas e um jardim exuberante, no momento exato em que as primeiras gotas de chuva começavam a cair. O motorista estacionou próximo à entrada principal, protegida por um toldo elegante. Doutor, Renato desceu primeiro, abrindo um guarda-chuva e oferecendo-me cobertura até a porta. Quer que eu entre com você? Perguntou gentilmente. Não parece bom ficar sozinha num momento como este. Sorri para ele, tocada por sua preocupação. Obrigada, Renato, mas preciso desse momento. Preciso respirar, processar o que aconteceu. Ele assentiu, compreensivo, e entregou-me um pequeno cartão. Se precisar de qualquer coisa, a qualquer hora, ligue para mim. Não apenas como seu advogado, mas como seu amigo. Agradeci novamente e entrei sozinha na casa que havia sido meu lar por mais de 3 décadas. Assim que fechei a porta, o silêncio me envolveu como um manto pesado. Aquele lugar, normalmente tão cheio de vida, de memórias, parecia agora um museu de um passado que já não existia mais. Caminhei lentamente pelo hall de entrada, passando por fotografias que registravam momentos felizes. Jonas em seu primeiro dia de escola, sorrindo com dentes faltando. Meu marido e eu em nossa viagem a Veneza. A inauguração da primeira loja da minha rede. Jonas em sua formatura, orgulhoso em sua beca. Parei diante desta última, estudando o rosto radiante do jovem na fotografia. Onde aquele rapaz havia se perdido?
Em que momento o sonhador idealista se transformou no homem calculista que encontrei hoje? Foi uma mudança gradual, imperceptível, como uma doença que se desenvolve silenciosamente até que seja tarde demais para tratá-la? Ou houve um momento definidor, uma escolha consciente de seguir o caminho da facilidade, da ganância? A chuva agora caía pesadamente lá fora, batendo contra as janelas com uma violência que parecia espelhar a tempestade em meu interior. Dirigi-me à sala de estar e servi-me de uma dose generosa de uísque, um hábito que adquiri nos anos difíceis após a morte do meu marido, quando precisei assumir sozinha os negócios e a criação do nosso filho. Sentei-me na poltrona de couro próxima à lareira, que permanecia apagada apesar do frio súbito trazido pela chuva. O primeiro gole de uísque desceu queimando minha garganta, um lembrete físico de que ainda estava viva, de que ainda sentia. Por mais preparada que estivesse para o confronto, por mais certa que estivesse da minha decisão, nada poderia me proteger completamente da dor que agora se espalhava pelo meu peito. Era uma dor antiga, familiar, a dor de perder alguém que amamos, porque, de certa forma, havia perdido Jonas hoje. Não para a morte, mas para algo igualmente irreversível, a revelação de quem ele realmente era. O telefone tocou, sobressaltando-me. Deixei tocar 1, 2, 3 vezes, antes de finalmente atender. Alô? Iracema? Era a voz de Francisca, minha amiga de décadas. Como foi? Você está bem? Francisca era uma das poucas pessoas que sabia do meu plano. Havia me oferecido apoio incondicional desde o início, indignada com a traição de Jonas. Aconteceu, respondi simplesmente. Exatamente como planejamos. E como você está se sentindo? Fechei os olhos, permitindo-me finalmente sentir o peso total do dia, das semanas de preparação, dos meses de fingimento. Vazia, admiti. Como se tivesse acabado de assistir ao funeral de alguém que amava profundamente. Ah, querida, suspirou Francisca, sua voz carregada de compaixão. Quer que eu vá até aí? Posso estar na sua casa em 20 minutos. Considerei a oferta por um momento. Seria reconfortante ter a presença de Francisca, seu ombro para chorar, sua indignação solidária. Mas algo dentro de mim sabia que este momento era meu, apenas meu, para sentir, para processar, para começar a curar. Obrigada, Fran, mas preciso desse tempo sozinha. Amanhã, talvez? Claro, claro. Estarei aí na hora do almoço. Vou preparar aquela moqueca que você adora. Sorri, grata por ter pelo menos uma pessoa em minha vida cuja lealdade nunca precisei questionar. Após desligar, servi-me de mais uma dose de uísque e caminhei até a janela. A chuva continuava caindo impiedosamente, transformando o jardim em um cenário melancólico. Observei as gotas escorrendo pelo vidro, formando pequenos rios efêmeros que se uniam e se separavam, seguindo caminhos imprevisíveis. Como a vida, pensei. Nunca sabemos realmente para onde estamos indo, que curvas o destino reserva para nós. Acreditamos que temos controle, que nossas escolhas determinam nosso caminho, mas a verdade é que estamos todos à mercê de forças maiores. O tempo, o acaso, as ações daqueles que amamos. Meu telefone vibrou com a chegada de uma mensagem. Era de Antônio. Jonas saiu do Recanto da Paz. Parecia alterado. Devo enviar alguém para ficar de olho em sua casa? Respondi rapidamente. Não, obrigada. As fechaduras foram trocadas e o sistema de segurança atualizado. Estarei bem. Mal havia enviado a mensagem quando a campainha tocou. Meu coração acelerou. Seria Jonas? Teria vindo confrontar-me novamente, talvez em estado ainda mais alterado? Por um instante, considerei não atender. Mas então me lembrei de quem eu era. A mulher que construiu um império a partir do nada, que enfrentou inúmeros desafios ao longo da vida. Não me esconderia em minha própria casa. Aproximei-me da porta com passos decididos e olhei pelo olho mágico. Não era Jonas. Era Marta. Marta estava encharcada pela chuva, seu cabelo perfeitamente arrumado agora grudado no rosto, a maquiagem escorrendo em trilhas negras pelas bochechas. Seu casaco de grife, presente meu no último Natal, pingava no tapete da entrada. Mas o que mais me impressionou foi sua expressão. Não havia a arrogância habitual,
o olhar avaliador que sempre me media como se eu fosse um objeto prestes a ser adquirido. Havia apenas desespero. Hesitei por um momento, a mão na maçaneta, considerando minhas opções. Poderia simplesmente mandá-la embora, como ela certamente teria feito comigo se nossos papéis estivessem invertidos. Poderia chamar a segurança, alegar invasão de propriedade. Poderia humilhá-la como ela planejava me humilhar. Mas não sou como ela. Nunca fui. Abri a porta. "O que você quer, Marta?" Ela tentou falar, mas um soluço escapou em vez de palavras. Cobriu a boca com a mão, os ombros tremendo com o esforço de conter o choro. "Por favor", conseguiu dizer finalmente, a voz quebrada. Apenas 5 minutos. Contra meu melhor julgamento, dei um passo para o lado, permitindo que ela entrasse. Marta avançou para o hall, deixando um rastro de água pelo piso de mármore. "Espere aqui", ordenei, minha voz mais firme do que me sentia por dentro. "Vou buscar uma toalha." Subi rapidamente as escadas até o armário de roupas de cama, pegando uma toalha grossa e um roupão que mantinha para visitas. Quando retornei, encontrei Marta exatamente onde a deixei, tremendo como uma folha ao vento. "Tome", disse, entregando-lhe os itens. "Há um banheiro logo ali. Você pode se secar e trocar." Ela aceitou silenciosamente, encaminhando-se para onde indiquei. Aproveitei sua ausência para me recompor, para colocar uma armadura invisível ao redor do meu coração. Qualquer que fosse o motivo da visita de Marta, eu precisava estar preparada. Dirigi-me à sala de estar e servi-me de mais uma dose de uísque. Após um momento de hesitação, separei um copo para Marta também. Ela parecia precisar. 10 minutos depois, ela reapareceu, o rosto limpo de maquiagem, o cabelo enrolado na toalha, o corpo fino perdido dentro do roupão felpudo que a fazia parecer estranhamente vulnerável, quase infantil. "Sente-se", indiquei o sofá oposto à minha poltrona. "Aceita um drink?" Marta assentiu, aceitando o copo que ofereci com mãos ainda trêmulas. "Jonas ligou para você?" perguntei, quebrando o silêncio desconfortável que se instalara. "Sim", respondeu, a voz rouca. "Ele me contou tudo." "Tudo?" repeti, erguendo uma sobrancelha. "Incluindo como vocês planejavam me internar à força e roubar meu patrimônio?" Ela baixou o olhar, estudando o líquido âmbar em seu copo como se contivesse todas as respostas do universo. "Foi ideia dele", murmurou. "O plano, o médico, tudo. Eu apenas não o impedi." "Não o impediu?" repeti, incrédula. "Pelo que ouvi, você estava bastante entusiasmada com a ideia." "Como foi mesmo que você disse? Aquela velha já teve sua vida, agora é nossa vez?" Marta empalideceu, finalmente erguendo o olhar para mim. "Você ouviu tudo", confirmei. Cada palavra daquela conversa telefônica, cada detalhe sórdido do plano de vocês. Ela bebeu um longo gole, estremecendo quando o álcool desceu por sua garganta. "Não vim aqui para mentir", disse após um momento, "nem para me desculpar. Não acho que existam desculpas para o que fizemos, o que planejávamos fazer." "Então por que veio?" Marta respirou fundo, como quem reúne coragem para um salto no escuro. "Porque Jonas está furioso. Mais do que furioso, está fora de controle. Quando ligou, estava gritando, dizendo que ia acertar as contas com você, que isso não ficaria assim." Um calafrio percorreu minha espinha, mas mantive a expressão neutra. "Acertar as contas como?" "Não sei exatamente", admitiu, passando a mão pelo rosto em um gesto de cansaço. "Mas ele mencionou algo sobre ter documentos que poderiam arruinar você. Algo relacionado aos primeiros anos dos seus negócios, a como você conseguiu capital inicial." Aquelas palavras atingiram-me como um soco no estômago. Pouquíssimas pessoas sabiam sobre aquele período da minha vida, sobre as escolhas difíceis que fiz quando estava desesperada, recém-viúva com um filho pequeno para criar. "Que documentos?" perguntei, lutando para manter a voz estável. "Não sei ao certo. Ele disse que os encontrou há alguns meses, em uma caixa velha no sótão da casa de praia. Cartas, contratos, algo assim." Fechei os olhos por um momento, sentindo o peso do passado sobre meus ombros. Pensei que aqueles fantasmas estivessem enterrados há décadas, que ninguém jamais descobriria os compromissos que fiz.
As linhas que cruzei quando a sobrevivência era minha única preocupação. Por que está me contando isso? Perguntei finalmente, estudando o rosto de Marta em busca de sinais de engano. O que ganha com isso? Ela soltou uma risada amarga, quase um soluço. Ganhar? Não ganho nada, dona Iracema. Perdi tudo hoje. Minha casa, meu estilo de vida, minha segurança financeira. Seu marido ainda está vivo, pelo que sei. Retruquei secamente. E vocês têm um apartamento no Flamengo esperando. Jonas não é mais o homem com quem me casei, disse ela, uma tristeza genuína em sua voz. Talvez nunca tenha sido. Eu apenas não queria ver. Tomou outro gole, encarando o fogo que agora crepitava na lareira. Eu o havia acendido enquanto ela se trocava, sentindo um frio que não era apenas físico. Quando o conheci, ele parecia tão promissor, continuou. Charmoso, ambicioso, filho de uma empresária bem-sucedida. Pensei que ele tivesse herdado seu talento para os negócios, sua determinação. Mas não herdou? Completei. Não, concordou tristemente. A cada empreendimento fracassado, a cada investimento desastroso, ele ficava mais amargo, mais ressentido. Culpava a todos. O mercado, os sócios, os funcionários. Nunca a si mesmo. E a mim, acrescentei. Ele me culpava também, não é? Marta assentiu lentamente. Dizia que você o sabotava propositalmente, que queria mantê-lo dependente, que se recusava a entregar o que era dele por direito. E você acreditou nisso. Não era uma pergunta, mas ela respondeu mesmo assim. No início, não. Achava que era apenas frustração, que ele superaria. Mas com o tempo, é fácil acreditar em mentiras quando elas justificam o que você quer. E o que você queria, Marta? Ela olhou diretamente em meus olhos pela primeira vez desde que chegara. Segurança. Status. A certeza de que nunca voltaria a ser a menina pobre de Bangu, que usava roupas de segunda mão e fingia não ouvir quando as colegas ricas zombavam do seu sotaque. Aquela confissão me pegou de surpresa. Em todos os anos que conhecia Marta, ela havia se apresentado como filha de uma família tradicional carioca, que apenas passava por dificuldades temporárias. O breve vislumbre de sua verdadeira origem, de sua vulnerabilidade, humanizou-a de uma forma que eu não esperava. E agora? Perguntei, suavizando ligeiramente meu tom. O que você quer agora? Ela suspirou profundamente, os ombros caindo em derrota. Paz, um recomeço. E impedir que Jonas cometa outro erro terrível. Atacando-me com esses supostos documentos? Sim, ele está cego de raiva, dona Iracema. Não está pensando claramente. Se fizer o que está ameaçando, não haverá volta. Levantei-me, caminhando até a janela. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, e o céu começava a clarear no horizonte. Refleti sobre tudo o que acontecera nas últimas 24 horas. Sobre as revelações, as traições, as surpresas. Algumas dolorosas, outras inesperadamente libertadoras. Onde está Jonas agora? Perguntei sem me virar. Não sei ao certo, respondeu Marta. Depois que desligou, tentei ligar de volta várias vezes, mas ele não atende. Talvez esteja indo para a casa de praia buscar os documentos, ou talvez... Deixou a frase inacabada, mas entendi a implicação. Talvez ele estivesse a caminho daqui, neste exato momento, com intenções que iam além de uma simples chantagem. Por que devo acreditar em você? Perguntei, virando-me para encará-la. Algumas horas atrás, você estava disposta a me ver internada contra minha vontade em um asilo. Agora quer que eu acredite que está preocupada com meu bem-estar? Marta não desviou o olhar, suportando meu escrutínio com uma dignidade que não imaginei que possuísse. Não estou preocupada apenas com a senhora, mas também com Jonas. O que ele está planejando fazer não apenas a prejudicará, mas destruirá qualquer chance de redenção para ele. Sentei-me novamente, estudando a mulher à minha frente. Havia sinceridade em suas palavras? Ou era apenas mais um jogo, uma tentativa de garantir algum tipo de vantagem na nova realidade que se desenhava? Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Antônio. Iracema, Jonas acabou de passar pela segurança do condomínio. Está indo para sua casa agora. Meu coração acelerou, mas mantive a voz calma. Entendo. Quanto tempo tenho?
Minutos, no máximo. Estou a caminho, mas não chegarei a tempo. Quer que eu chame a polícia? Olhei para Marta, que me observava com ansiedade evidente. Não, ainda não. Vamos ver o que ele quer primeiro. Desliguei e coloquei o telefone sobre a mesa. Seu marido está chegando, informei. Parece que teremos essa conversa mais cedo do que esperávamos. Marta empalideceu, levantando-se abruptamente. Preciso ir embora. Se ele me encontrar aqui, tarde demais. Respondi quando o som de pneus cantando na entrada anunciou a chegada de Jonas. Parece que nosso encontro familiar acontecerá agora mesmo. Segundos depois, ouvimos batidas violentas na porta principal, seguidas pela voz alterada de Jonas. Mãe, abra essa porta agora mesmo. Sei que está aí dentro. Levantei-me calmamente, alisando o vestido num gesto automático. Fique aqui, instruí Marta. Vou lidar com isso. Caminhei até a porta, sentindo uma estranha calma me envolver. Não era a serenidade artificial que havia forçado durante o confronto no asilo, mas algo mais profundo, mais genuíno. A paz de quem finalmente enfrenta seus medos mais sombrios. Abri a porta e encontrei Jonas parado sob a garoa fina, os cabelos desgrenhados, a camisa parcialmente para fora da calça, os olhos injetados. Em sua mão direita, segurava uma pasta de couro antiga que reconheci imediatamente. Onde ela está? Perguntou sem preâmbulos, tentando olhar por cima do meu ombro para dentro da casa. Quem? Não se faça de desentendida! Explodiu. O carro de Marta está estacionado na rua. Sei que ela está aqui. E se estiver? Perguntei calmamente. Esta é minha casa, Jonas. Recebo quem quiser. Ele riu. Um som áspero, desprovido de humor. Claro, a grande Iracema Pacheco, sempre no controle, sempre manipulando todos ao seu redor como peças de xadrez. Dei um passo para o lado, convidando-o silenciosamente a entrar. Ele hesitou por um momento, surpreso com minha aparente rendição, antes de atravessar a soleira. Está na sala, informei, fechando a porta atrás dele. Sugiro que mantenha a civilidade. Já tivemos emoções suficientes para um dia. Jonas marchou em direção à sala, eu seguindo alguns passos atrás. Quando entrou e viu Marta sentada no sofá, ainda enrolada no roupão, parou abruptamente. Sua traidora, sibilou. Veio correndo contar tudo para ela, não foi? Implorar perdão, garantir seu quinhão quando percebeu que o plano falhou? Marta levantou-se, mas manteve distância, claramente intimidada pela fúria de Jonas. Não é isso, começou, a voz tremendo ligeiramente. Vim porque estava preocupada com o que você poderia fazer, com o que ainda pode fazer. Jonas balançou a pasta em sua mão. Isto? É disso que você está com medo? Virou-se para mim, um sorriso cruel distorcendo suas feições. Sabe o que tem aqui, mãe? A verdade. A verdadeira história de como você começou seu império tão respeitável. Mantive a expressão neutra, embora meu coração batesse dolorosamente contra minhas costelas. Jonas, disse, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Qualquer que seja o documento que você tenha encontrado, qualquer erro que eu possa ter cometido no passado, pense bem no que está prestes a fazer. Pensar, repetiu incrédulo. Como você pensou quando arquitetou aquele plano para me humilhar? Como pensou quando me despejou da minha própria casa? Nossa casa, corrigi suavemente. Que você recebeu como presente, não como direito. Ele abriu a pasta com gestos bruscos, tirando de dentro um maço de papéis amarelados. Sabe o que descobri quando encontrei estes documentos no sótão da casa de praia? Que a grande Iracema Pacheco, exemplo de ética empresarial, começou sua fortuna com dinheiro sujo. Dinheiro que meu pai conseguiu em negociações ilegais com políticos corruptos. Senti o sangue gelar em minhas veias. Aquelas eram memórias que havia enterrado profundamente. Segredos que jurei levar para o túmulo. Seu pai estava desesperado. Respondi, a voz mais baixa do que pretendia. Estávamos prestes a perder tudo. Ele fez o que achou necessário para nos proteger, para garantir seu futuro. E depois que ele morreu, você continuou usando esses contatos, não foi? Continuou alimentando esse sistema corrupto que tanto critica publicamente. Naquela noite chuvosa, enfrentei meu filho frente a frente, com a verdade nua e crua entre nós.
Jonas brandiu aqueles documentos amarelados como se fossem armas, acreditando que poderia me destruir com segredos do passado. Mas o que ele não sabia é que uma mulher de 67 anos como eu já viveu o suficiente para entender que não existem santos neste mundo, apenas pessoas tentando sobreviver da melhor forma que podem. Sim, Jonas. Admiti finalmente, erguendo meu queixo. Seu pai fez acordos com políticos corruptos quando estávamos à beira da falência. E sim, depois que ele morreu, mantive alguns desses contatos porque não tinha escolha. Era uma viúva com um filho pequeno para criar, em um mundo de homens que esperavam que eu falhasse. Vi a surpresa em seus olhos. Ele esperava negativas, tentativas de justificação, talvez até súplicas. Mas não isso. A simples e crua verdade. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Continuei, sentando-me novamente em minha poltrona. Cada porta que se abria para os empresários homens estava fechada para mim. Cada banco que oferecia empréstimos a eles exigia garantias impossíveis de mim. Cada negociação era uma batalha. Jonas permaneceu em silêncio, os documentos ainda em suas mãos, mas o vento da sua fúria já não soprava com a mesma força. Fiz o que precisava fazer para sobreviver, para garantir que você tivesse um teto sobre sua cabeça, comida na mesa, uma educação de qualidade. E assim que pude, assim que tive força suficiente, cortei todos aqueles laços duvidosos. Construí algo legítimo, algo do qual me orgulho. Marta, que observava a nossa troca com olhos arregalados, deu um passo à frente. Jonas, disse ela suavemente, escute sua mãe. O que você espera ganhar com isso? Destruir a reputação dela? E depois, isso trará nossa casa de volta? Nosso estilo de vida? Foi nesse momento que percebi. Marta não havia vindo apenas me alertar. Havia vindo porque, de alguma forma, ainda acreditava que aquele casamento, aquela vida, podia ser salva. Não por ganância, mas por um sentimento genuíno pelo homem que Jonas foi um dia, ou que ela acreditava que ele poderia ser. Jonas olhou para os documentos em suas mãos, depois para mim e finalmente para Marta. Algo em seu rosto mudou, uma sombra de dúvida atravessando suas feições. "O que você quer?" perguntou-me, a voz agora mais cansada do que raivosa. "Quero paz, Jonas." Respondi simplesmente. "Quero que você encontre seu próprio caminho, construa algo por suas próprias mãos. E talvez, um dia, possamos reconstruir algum tipo de relacionamento. Não como antes. Isso seria impossível depois de tudo. Mas algo novo, baseado em respeito mútuo." Houve um longo silêncio, preenchido apenas pelo som da chuva que voltava a cair com força lá fora. Então, num gesto que me surpreendeu, Jonas estendeu os documentos para mim. "Tome", disse. "Não vou usá-los. Não dessa forma." Aceitei os papéis com mãos levemente trêmulas. Não era perdão. Estávamos longe disso. Não era reconciliação. As feridas eram profundas demais para cicatrizar tão rapidamente, mas era um começo. Um pequeno passo em direção a algo que não fosse destruição mútua. "Obrigada", disse suavemente. Jonas assentiu rigidamente, depois virou-se para Marta. "Você vem?" perguntou. Um convite silencioso para tentarem recomeçar, mesmo que em circunstâncias muito diferentes das que estavam acostumados. Marta olhou para mim, depois para ele, indecisão clara em seu rosto. Finalmente, assentiu. "Vou me trocar", disse, indicando o roupão que ainda vestia. Enquanto ela se retirava para o banheiro, Jonas e eu permanecemos em um silêncio desconfortável, mas já não hostil. "O apartamento no Flamengo", ele começou hesitante. "Ainda está disponível?" "Sim", confirmei. "As chaves estão na gaveta do console no hall de entrada. Pode pegá-las antes de sair." Ele assentiu novamente, evitando meu olhar. Queria dizer algo mais, percebi, mas as palavras pareciam difíceis de encontrar. "Jonas", chamei gentilmente. "A vida é longa demais para carregar tanto rancor. Acredite em mim, eu sei. Um lampejo de algo, reconhecimento, talvez?" Passou por seus olhos antes que ele pudesse escondê-lo. Marta retornou, agora vestida com suas roupas ainda úmidas. Juntos, eles caminharam até a porta. Não houve abraços. Não houve promessas. Não houve grandes declarações. Apenas um aceno contido. Um "até logo" murmurado.
E então eles partiram, deixando-me sozinha com meus pensamentos e os documentos que quase destruíram tudo. 3 meses se passaram desde aquela noite. Jonas e Marta estão vivendo no apartamento do Flamengo. Ele conseguiu um emprego em uma empresa de consultoria. Não no topo, como estava acostumado, mas em uma posição que exige que prove seu valor através de trabalho real, não de conexões familiares. Marta está dando aulas de francês, relembrando habilidades que havia abandonado anos atrás em favor de uma vida de aparências. Nos falamos ocasionalmente, ligações breves, educadas, ainda cuidadosas. A confiança, uma vez quebrada, leva tempo para ser reconstruída, se é que algum dia será completamente restaurada. Mas há progresso, pequenos passos em direção a algo que, se não é o que tínhamos antes, talvez seja mais honesto. Quanto a mim, usei essa experiência como um catalisador para mudanças. Fundei uma organização que ajuda idosos vítimas de abuso financeiro por parte de familiares. Um problema muito mais comum do que a sociedade gosta de admitir. Aposentei-me da gestão direta das minhas empresas, mantendo apenas um assento no conselho. Dedico mais tempo a mim mesma agora, a amigos como Francisca, a hobbies que sempre adiei em favor do trabalho. E sabe de uma coisa? A vida tem um jeito estranho de nos ensinar lições quando menos esperamos. Aquele dia em que meu filho chegou gritando: "Arrume suas malas, vou te levar para o lugar que você tanto merece", acabou sendo um ponto de virada não apenas para mim, mas para todos nós. Às vezes, precisamos chegar à beira do abismo para encontrar um novo caminho. Se você está assistindo isso e se identificou com qualquer parte da minha história, seja porque já foi traído por alguém que amava, seja porque teme pelo seu futuro como pessoa idosa, ou simplesmente porque valoriza relações familiares sinceras, quero que saiba que não está sozinho. Há milhares de nós por aí, enfrentando batalhas semelhantes todos os dias. Por isso, peço que se inscreva aqui no canal Vovó Lembrou. A cada semana, compartilhamos histórias reais como a minha, histórias que podem inspirar, alertar, confortar, histórias que mostram que a idade traz não apenas rugas, mas também sabedoria e força. Deixe seu comentário abaixo contando o que achou desta história ou compartilhando um pouco da sua própria experiência. Seus comentários não são apenas números para nós. São conexões reais, provas de que estas histórias importam, de que estas vozes merecem ser ouvidas. E se este vídeo tocou você de alguma forma, por favor, deixe seu like. Parece um gesto simples, mas ajuda mais do que você imagina a espalhar estas narrativas para outras pessoas que podem precisar ouvi-las. Ah, e se puder, considere apoiar o canal através do Valeu Demais. É uma forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos de produção e a trazer mais histórias como esta diariamente. Não é fácil manter um canal independente nos dias de hoje, e cada contribuição, por menor que seja, faz uma diferença enorme no nosso trabalho. Veja também nossos outros vídeos. Temos histórias de superação, de amor na terceira idade, de reinvenção após os 60 e tantas outras experiências que raramente ganham espaço na mídia tradicional. Esta foi minha história. Uma entre milhões de histórias de pessoas que a sociedade muitas vezes tenta tornar invisíveis. Mas nós estamos aqui. Nossas vozes estão fortes. E com sua ajuda continuaremos sendo ouvidos. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a idade pode dobrar nosso corpo, mas nunca deve dobrar nosso espírito.